Bem-vindos mais uma vez ao canal Administração, uma perspectiva heterodoxa. Hoje a nossa pergunta orientadora, ela não é algo muito comum no dia a dia, já que muitas pessoas assumem isso como um dado, como algo natural. Ou seja, a nossa pergunta é: tecnologia é algo neutro ou é perpassada por valores? Logo, se trata de um mito dizer que ela é neutra. Isso tem a ver com a administração, já que a tecnologia faz parte do conjunto de artefatos que a administração utiliza, para alcançar os seus objetivos, e a gente quer compreender, então, se isso é neutro ou se perpassa valores por detrás desse conceito. Para tal, podemos recorrer a algumas das referências no âmbito da tecnologia, como, por exemplo, Steve Jobs, que diria que a tecnologia move o mundo, ou ainda na visão de Alan Klein, que ele vai dizer o seguinte: a tecnologia só é tecnologia para quem nasceu antes da tecnologia, porque quem nasceu depois já assume a tecnologia como uma parte da sua própria vida. Ou ainda, por exemplo, para Arthur Clarke, vai dizer o seguinte: qualquer tecnologia suficientemente avançada parece ser uma mágica. A tecnologia é algo bom, é algo que agrada a sociedade. A gente não precisa muitas vezes refletir se ela é neutra ou não. Ela está aí, ela é dada. No campo da administração, a gente observa, por exemplo, na figura de um dos nossos grandes gurus da administração no Brasil, no ensino da administração, segundo o MEC, e Alberto Chiavenato, que ele vai dizer o seguinte: o caminho para o desenvolvimento social e econômico de um país ou de uma organização necessariamente passa pela administração. Ou seja, uma administração resolve os problemas de ordem social e econômica de qualquer organização. Isso não é um fato apenas de uma visão de um brasileiro. Um outro guru, por exemplo, Peter Drucker, que ele vai dizer o seguinte: não existem países subdesenvolvidos, existem países subadministrados. Para esses autores, a gente observa numa visão ortodoxa que a administração é algo bom, desde que utilizado corretamente é algo bom, que vai agradar a todos, e que a gente não precisa muitas vezes ficar refletindo se há interesses ideológicos, valores por detrás disso, tanto a administração quanto a tecnologia. Essa ideia está presente, inclusive, na política, como nós podemos observar, por exemplo, nos últimos anos, mas algo que não é recente, a ideia de que é preciso ter grandes empresários na política. Ou seja, essa ideia perpassa que um empresário bem-sucedido no âmbito privado, pelo seu conhecimento gerencial, por ser um grande administrador, ele pode exercer com a mesma maestria num contexto público, já que ele vai alcançar os mesmos resultados, já que a administração é boa para todo mundo, como nós vimos, para segundo os nossos gurus. Mas será que mesmo que é possível pensar isso no contexto público? Parece que na figura, por exemplo, de uma das referências da administração pública no Brasil na década de 90, o Bresser Pereira, que foi um dos ministros do governo do Fernando Henrique, sim, é possível. É possível, desde que a gente adote os modelos gerenciais e readeque eles, utilize eles no contexto público, que é o conceito que ele vai dizer de gerencialismo. O que falta no setor público? Falta o quê? A utilização de modelos, de boas práticas das empresas privadas para o contexto público. Essa foi a proposta dele enquanto ele assumiu o ministério do governo do Fernando Henrique, como presidente. Numa visão ortodoxa, então, a gente vê a administração como um instrumento neutro capaz de atender a todos os contextos organizacionais. Porém, uma visão heterodoxa, esses conceitos são questionados. Não há uma neutralidade tecnológica. Exemplo, por exemplo, de uma arma, porque essa arma foi construída com interesses, com valores. Essa ideia está sustentada, por exemplo, em uns autores referências no tema, o professor Renato Dagnino, da Unicamp, nesse livro dele, Neutralidade, Ciência e Determinismo, bem como nesse outro livro dele, de Tecnologia Social, ele vai dizer o seguinte: toda tecnologia ela é perpassada por interesses, por valores, logo ela é ideológica. Para comprovar a sua tese, ele ilustra, por exemplo, a história da bicicleta. Vejamos esses dois casos aqui. Essa bicicleta de 1873, que tinha uma roda muito grande na frente, e essa outra bicicleta de 1813, que as duas rodas eram similares. São duas bicicletas, porém com rodas diferentes. Por que as rodas diferentes? Porque essa bicicleta grande, pouco estável, ela era utilizada para corridas, para disputas de corridas. Diferente dessa bicicleta que as duas rodas eram do mesmo tamanho, que tinha menos velocidade, alcançava menos velocidade, e era utilizado como lazer, e que futuramente veio utilizar como um instrumento, inclusive, de trabalho.
Com esse exemplo, a gente observa que duas tecnologias surgiram, ainda que similares, surgiram com objetivos diferentes para atender contextos diferentes. No entanto, a partir do século XIX, a partir do século XX, a gente adota basicamente esse modelo padronizado de bicicleta e a gente imagina muitas vezes que isso é dado, né? E que ela não foi criada para outros contextos organizacionais. Professor, mas isso é bicicleta, eu quero saber de administração. Tudo bem. O livro, por exemplo, num dos livros do Dagnino, ele mostra, por exemplo, como que a administração, como que a gestão, como que a tecnologia, ela é perpassada por três elementos. Nós temos hardware, hardware e software. Esses três elementos eles são perpassados por valores, por interesses. Vejamos cada um deles segundo o Dagnino. Essa imagem aqui, né, ilustra, por exemplo, a Revolução Industrial, a primeira Revolução Industrial de 1750, com a criação da máquina a vapor. A máquina a vapor ela revolucionou o processo produtivo, já que ela conseguiu acelerar a produção, facilitando inclusive a democratização de produtos até então escassos naquela época. Por exemplo, nós resolvemos o problema da teoria de Malthus, né, de que faltaria alimentos, já que a população crescia em PG e a produção de alimentos era em PA. Né? Com a produção tecnológica, com hardware, com maquinário, a gente acelerou o processo produtivo. Sim, isso foi ótimo, porém isso também trouxe consequências. O aceleramento do processo produtivo gerou desemprego. Um exemplo que as primeiras greves da época, os operários, eles atacaram os patrões, atacando as máquinas dos patrões. Esse é um exemplo de como a tecnologia, como o hardware, ele não é neutro, já que ele visa atender a determinados interesses. Não estou dizendo que ela é bom ou ruim, a gente deveria perguntar bom ou ruim para quem. Um outro exemplo, o software. Hoje nós temos observado uma revolução a respeito dos algoritmos. Nós temos várias redes sociais que utilizam os algoritmos e que isso é muito bom, muitas vezes, para facilitar nossas tomadas de decisões, ofertar para nós questões que poderíamos demorar mais tempo, já que os algoritmos podem traçar os nossos perfis, mas também pode ser prejudicial, como vocês viram, por exemplo, nas últimas eleições, né? Como a utilização de algoritmos serviu para a divulgação de notícias falsas e inclusive para manipular o eleitorado mais volátil, né, nas tomadas de decisões. E temos ainda a questão do hardware, que é a própria gestão, né, que perpassa muitas vezes software e hardware. E essa gestão com seu conjunto de técnicas. Por exemplo, essa imagem aqui de 1911, que adota o modelo taylorista, né, de produção, que mostra o que? Um conjunto de mulheres produzindo de uma maneira mecanizada, seguindo todas as normas e regras de Taylor. Isso foi fantástico, isso revolucionou a produção da época. Porém, também teve um preço. Quando Taylor pensou nesse conjunto de técnicas, ele pensou na ótica de atender as demandas do operário, do patronato, né? E, inclusive, esse modelo de gestão que revolucionou e aumentou a remuneração daqueles que mantiveram ali na produção, já que começaram a receber produtividade, e que foi bom para alguns dos trabalhadores, foi ruim para muitos daqueles que não se enquadraram nesse perfil, né? E que foram consequentemente demitidos, como eu já comentei em videoaulas anteriores, en passant, a gente vai ter uma discussão específica sobre isso mais à frente, né? No nosso curso aqui, as propostas do modelo taylorista. Mas enfim, esse é um exemplo de como que a tecnologia ela atende a grupos específicos. Bem, professor, mas o que isso tem a ver com a nossa pergunta, né? Bem, isso tem a ver que a gente pode inclusive questionar se é possível mesmo lidar com uma administração privada para um contexto público. Por exemplo, a professora Ana Paula Paz de Paula, professora atualmente da Universidade de Minas Gerais, nesse trabalho dela de 2005, né, e nesse artigo da RAI, da Revista de Administração de Empresas, ela vem mostrar que isso é uma falácia, que pensar a administração gerencial para um contexto público é repleto de conflitos de interesses, já que a lógica do setor público não é o lucro, não é necessariamente produzir mais e menos tempo. Claro, sim, a eficiência é um dos pré-requisitos da administração pública, a própria legislação brasileira estabelece, mas há outros interesses por detrás disso, né? Ao mesmo tempo, um gestor ele pode gerir muito bem uma empresa, desde que ele seja dono, CEO. Na administração pública, as decisões são pautadas na própria legislação, ele precisa muitas vezes da aprovação do legislativo, a dinâmica é outra, né? Então, pensar a administração pública, as técnicas da administração, da administração do contexto privado, gerencial, é muito diferente do contexto da gestão pública na visão da professora, né? Em conclusão, então, professor, chegamos agora ao final do curso. Você levantou mais uma vez duas questões
Você levantou uma questão com duas visões, né? Então, a administração é neutra ou não? Bem, se a gente adotar uma perspectiva heterodoxa desses autores que a gente abordou aqui, não. A administração não é neutra. Ela é ideológica, perpassada por valores, por grupos de interesses, e esses grupos de interesse, quando se diz neutro, já mostra o seu caráter ideológico. Por outro lado, a administração pode ser vista como um instrumento neutro, sim, né? A exemplo dessa charge, né? Deus, e agora? Simples, procure o consultor. E aí temos um belo de um nicho de mercado, né? O bom consultor é aquele que consegue, muitas vezes, diagnosticar o problema, resolver o problema sem ensinar como resolver o problema, já que no mês seguinte ele garante a sua própria consultoria. E o bom consultor, como nós sabemos, ele resolve todos os problemas, como a instância divina ilustra aqui. Acho que vocês já sabem que é mais interessante a gente pensar a tecnologia e a administração como instrumento neutro, né? Tá aí um bom instrumento para a gente fazer dinheiro, e vamos deixar essas discussões de ideologia e tudo mais para esses comunistas aí que querem viver um voto de pobreza tomando seus vinhos importados.